Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 134. Isso, 134ª aula da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E na aula de hoje, vamos conhecer a fascinante história, de vida, porque é disso que se trata, o que nós estamos estudando nessa parte do livro, segunda parte, capítulo 8, os espíritos em expiação terrestre, aqueles espíritos que, na maior parte das vezes, escolheram uma vida, escolheram reencarnar para se reajustarem com as leis cósmicas, com as leis do universo, com as leis de justiça, com as leis, enfim, com as leis divinas, com as leis de Deus. E hoje nós iremos ver o caso interessante da senhora Adelaide Marguerite Gosset. Bom, ela era uma simples e pobre serva da Normandia, perto de Harfleur. Com 11 anos, ela ingressou no serviço de ricos pecuaristas da sua cidade. Poucos anos depois, um transbordamento do Siene, que é um rio, carregou e afogou todos os animais. Outras infelicidades sobreviveram e seus senhores caíram na miséria. Adelaide encadeou a sua sorte a deles. Abafou a voz do egoísmo e, não ouvindo senão o seu coração generoso, fê-los aceitarem 500 francos poupados por ela e continuou a servi-los sem salário. Depois, quando de sua morte, ligou-se a uma filha deles, que se tornara viúva e sem recursos. Ela trabalha no campo, trabalhava no campo e levava o seu ganho à casa. Casa-se e a jornada de seu marido se acrescenta à sua, e eis agora ambos a sustentarem a pobre mulher, que ela sempre chama a sua senhora. Este sublime sacrifício durou quase meio século, ou seja, quase 50 anos. Vê que coisa interessante, Essa moça Adelaide Marguerite Gosset, ela resolveu trabalhar numa próspera fazenda. Resumindo, para que todo mundo se sincronize, Essa mocinha resolveu trabalhar numa fazenda próspera, mas o rio transborda, morre todo o gado, morre a vegetação. Vemos muito disso aqui no Brasil, não é verdade? Nos dias de hoje, inclusive. A fazenda vai à falência, os senhores dela vai à falência, e olha só, o dinheiro que ela tinha acumulado, guardado, poupado, ela dá para os seus senhores, para subsistência, recomeçar. E é muito interessante que ela ainda passa a trabalhar gratuitamente. Ela passa a servir gratuitamente. Isso existe nos dias de hoje? E quando você vê algum trabalhador trabalhando gratuitamente, ele está sendo escravizado. Essa mulher, Adelaide Marguerite Gosset, fez isso voluntariamente. Inclusive, no texto, quando ele, com o texto assim, achei interessante quando Kardec escreve: Adelaide encadeou a sua sorte a deles, ou seja, ela trouxe para si o desiderato, a sorte que eles teve. Ela podia muito bem ter abandonado, tudo, e disse: olha, aqui não tem mais nada para mim, não há mais nada o que eu fazer aqui, vou cuidar da minha vida. Mas não, ela atrelou a sorte dos senhores dela à sua própria sorte. Kardec escreve aqui, abafou a voz do egoísmo, ou seja, porque o que é o egoísmo? É você pensar só em si, é você achar que os seus problemas são os mais importantes e que só interessam os seus problemas. Essa senhora, essa moça, Adelaide Marguerite Gosset, trouxe para si a sorte dos próprios senhores e trabalhou junto com eles.
E depois o fim foi o que se seguiu. Não quero me estender tanto assim, porque é interessante que vocês leiam também, né, esse texto, que é muito interessante. Continuando, a sociedade, a sociedade de emulação de Rowen não deixou no esquecimento esta senhora, digna de tanto respeito e de admiração. Concedeu-lhe uma medalha de honra e uma recompensa em dinheiro. As lojas maçônicas do Harvard associaram-se a esse testemunho de estima e lhe ofereceram uma pequena soma para acrescentar ao seu bem-estar. Enfim, a administração local ocupou-se de sua sorte com delicadeza, poupando a sua suscetibilidade. Reconhecimento que ela obteve, né? Reconhecimento que ela obteve por mérito. É importante entender isso, por mérito. Não foi bajulação, não foi por escárnio, não foi por passar ninguém para trás, não foi por falsas ideias e falsos testemunhos, né? As fake news dos dias de hoje, não. Foi por mérito. A comunidade a qual ela pertencia reconheceu o mérito dela. Bom, um ataque de paralisia levou, num instante e sem sofrimento, este ser benfazejo. Os últimos deveres foram-lhe prestados de maneira simples, mas decente. O secretário do Conselho Municipal foi à frente do cortejo fúnebre. Vê que interessante, né? As honrarias que ela teve até na sua morte, né? No reconhecimento ante o trabalho que ela teve. Interessante, né? Espíritos existem que já na encarnação última, né, conseguiram realmente retificar-se e serem reconhecidos. Bom, interessante. Agora tem um estudo aqui da Sociedade de Paris, né? 27 de dezembro de 1861. Considerações acerca desse fato e comunicação mediúnica, né? Bom, temos a evocação, né? Rogamos ao Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de Marguerite Gosser comunicar-se conosco. A resposta, sim, Deus consentiu-me esta graça. Eis-me aqui. Pergunta: estamos felizes em vos testemunhar a nossa admiração pela conduta que tivestes durante a vossa existência terrestre e esperamos que a vossa abnegação receba a sua recompensa. Resposta: sim, Deus foi para a sua serva cheio de amor e de misericórdia. O que fiz e que achaste bom era muito natural. Interessante a humildade, né, de quem realmente é uma pessoa boa, é do bem. Nunca ela traz para si as próprias glórias ou as próprias honrarias. É o serviço para Deus, é colocar-se a serviço de Deus. Como dizia Paulo, né? Eis-me aqui, Senhor, o que queres tu de mim? Eis-me aqui o teu servo. Essa é que é a ideia, né? Muito interessante. Próxima pergunta. Para a nossa, ou seja, só voltando, né? Para a evocação, né? O que ela havia feito foi algo magnífico. E eu acho que foi magnífico, mas na visão dela foi, vejam bem, natural. Incrível, né? Próxima pergunta. Para a nossa instrução, podeis dizer-nos qual foi a causa da humilde condição que ocupaste sobre a terra? E a resposta: eu ocupara em 2 existências sucessivas uma posição bastante elevada. O bem me era fácil, cumpria-o sem sacrifício, porque era rica. Achei que avançava lentamente e foi por isso que pedi para retornar numa condição mais ínfima, onde deveria lutar eu mesma contra as privações. E para isso preparei-me por muito tempo. Deus sustentou a minha coragem e pude chegar ao objetivo que me propusera, graças aos socorros espirituais que Deus me deu. Incrível, incrível. Olha que a senhora Adelaide Margaret
Gossi já era um bom espírito há duas encarnações anteriores. Ela já fazia o bem, ela já praticava a caridade, mas era rica. Ou seja, ela fazia a caridade, mas sem nenhum esforço. Ela já ajudava sim, e muito mérito dela, mas ela julgava sem esforço, porque ela já era rica, muito rica. E ela quis, olha só, olha que encantador, que magnífico. Ela achava que estava avançando, evoluindo lentamente. Ela queria uma prova mais dura, ela queria submeter-se a situações nas quais muitos de nós diria, não, eu não tenho nem para mim, quanto mais para ajudar o outro. E ela submeteu-se a essa situação que nós vimos, né, na introdução sobre a vida dela. Claro, foi só uma introdução, e vimos que ela mesmo assim não defletou, né? Mesmo assim, com todas as dificuldades, ela dedicou a vida ao próximo. Realmente um espírito magnífico que aprendeu. E realmente não tem jeito, gente, não tem jeito. A prova da miséria, a prova da pobreza, a prova da necessidade é realmente uma das quais nós precisamos necessariamente, obrigatoriamente passarmos. Não tem outro jeito, não tem outro jeito, não mesmo. Bom, a próxima pergunta. Revistes os vossos antigos senhores? Dizei-nos, eu vos peço, qual é vossa posição diante deles, e se vos considerais sempre como a sua subordinada? Olha a resposta. Interessante a pergunta. Vejamos a resposta. Sim, eu os revi, estavam à minha chegada neste mundo, e eu vos direi com toda a humildade que eles me consideram como lhe sendo superior. Eles consideram ela como superior, e de fato ela é, mas ela é humilde. Ela mesma não se considera assim. Muito interessante. Próxima pergunta. Tinhais um motivo particular para vos ligar a eles antes que a outros? Resposta: nenhum motivo obrigatório. Atingiria o meu objetivo em qualquer parte. Escolhi-os para quitar com eles uma dívida de reconhecimento. Outrora foram bons para mim e me prestaram serviço. Olha que interessante, né? Nada é por acaso, nada é por acaso, e isso nós precisamos aprender. Tudo que fazemos aqui, tudo que fazemos em vida tem consequências, aqui mesmo nessa época e em épocas futuras. Tudo o que fazemos tem consequências, e é primordial, é fundamental, é urgente procurarmos entender isso, para procurarmos conduzirmos a nossa vida com muito mais cuidado, com mais cautela, pensar bem antes de fazer o que quer que nós venhamos a fazer. Muito interessante mesmo. Próxima pergunta. Que futuro se apresenta para vós? Resposta: espero estar reencarnada num mundo onde a dor é desconhecida. Talvez me acheis bem presunçosa, mas vos respondo com toda a vivacidade de meu caráter. De resto, entrego-me à vontade de Deus. Interessante essa resposta dela. Ela diz que quer reencarnar em outro mundo. Eu vejo muita gente dizendo. Muita gente chega para mim e diz: Marcão, eu queria reencarnar no outro mundo. Esse mundo é um vale de miséria, esse mundo tem muita dor. Eu respeito cada desejo. Se você que está me ouvindo, quando desencarnar daqui, né, da nossa linda Joia Azul, você tem desejo de ir para um outro mundo, para um mundo melhor, e sobretudo, se você ganhar esse direito, eu respeito muito a sua opinião. Mas permitam-me a confissão, eu penso diferente. Primeiro porque eu sou apaixonado por esse planeta. E eu acho que tenho um compromisso, já contraí um compromisso muito grande com esse planeta. Eu mesmo, o espírito Marcos Vinícius, não vai abandonar esse planeta. Eu vou me dedicar a ele, eu não quero sair daqui, eu não quero ir para outro mundo, não. Visitar, talvez, conhecer com certeza, né? Mas não, as minhas futuras reencarnações, eu pedirei a Deus para ser aqui na Terra. É aqui que eu estou evoluindo, é aqui que eu estou
aprendendo, é aqui que eu um dia vou me tornar uma pessoa boa, e isso traz débito, isso traz um laço, um vínculo de responsabilidade muito grande. E mais um detalhe, se esse mundo não é ainda um bom mundo, é um mundo de provas e expiações, se esse mundo é um mundo de dor e de sofrimento, eu acho que o mundo ele é o que o seu povo, o que os seus habitantes faz dele. Então eu acho que é minha obrigação colaborar para que esse mundo mude, para que ele seja um mundo melhor. Bom, é a minha opinião. E por último, né, e sem criticar, claro, a nossa querida amiga aqui, irmã, a Adeline Marguerite Gosse, é a opinião dela e deve sim ser respeitada como a opinião de quem quer que seja. A última pergunta foi a seguinte: nós vos agradecemos por terdes vindo ao nosso chamado e não duvidamos que Deus vos cumule com as suas atenções. A resposta dela: obrigada, possa Deus vos bendizer e a todos, em morrendo, vos faça experimentar as alegrias tão puras que foram distribuídas. Olha que responsabilidade! Olha o que ela está nos delegando, olha só. Possa Deus vos bendizer e a todos, em morrendo, vos faça experimentar as alegrias tão puras que foram distribuídas, ou seja, trocando em miúdos, que nós possamos receber as alegrias conforme as temos distribuídas. Ação e reação, causa e efeito. Sem mais palavras. Minha nossa, meu Deus, que aula. Beijo no coração de todas e todos. Amemos-nos como Jesus nos amou, sempre. Até a nossa próxima aula e amemos-nos e cuidemos uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Tchau.